rendemos a você. Nos rendemos à sua unção. Nos rendemos à sua presença doce. Doce presença. Não podemos viver sem a sua presença. Não podemos viver sem a sua presença. Doce presença. Nos rendemos a ti. Nos rendemos a ti, Senhor. Te adoramos, Deus. Amamos a tua presença, Senhor. Oh, para onde iríamos nós, Senhor, se só tu tens palavras de vida? Ei. Eu creio numa unção derramada nesse lugar para você fazer além, na força e no poder do Espírito, neste ano do inédito. Sabe, queridos, nós estamos vivendo o ano do inédito. E se você receber isso na sua vida, você vai desfrutar de coisas poderosas. Porque Deus tem pressa, porque Deus quer te usar, porque Deus quer fazer, e Ele vai fazer através de mim, através de você. Ele é Deus, Ele é Deus. Oh, obrigada, Senhor, pela unção do teu Espírito. Obrigada, Pai. Oh, você é tão lindo, tão maravilhoso, tão bondoso. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Aleluia. Se você quiser, vai sentando aí. Mas, certo. Mas eu quero te dizer algo inédito. Você está vivendo o ano do inédito. Sabe, queridos, o ano ainda não acabou. Faltam alguns dias ainda. Mas Deus é poderoso para fazer além. Fazer o inédito significa fazer aquilo que nunca na nossa vida, no nosso entendimento, na nossa forma de agir, na nossa forma de ver, a gente entendeu ou pensou. Deus pode fazer e Ele quer fazer através de mim e através de você. Então você vai sair daqui nessa noite. Você já recebeu uma palavra poderosa. Você vai sair daqui nessa noite carregando essa palavra no seu coração. Eu ainda vou ver e fazer por causa do Senhor coisas inéditas que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e jamais chegou no coração humano. Aleluia! Vivendo o inédito de Deus. E Ele ainda tem mais para acrescentar na minha e na sua vida. Aleluia! Aleluia! Receba, irmão, e viva. Porque nós estamos desfrutando do inédito de Deus durante toda a nossa vida. Mas esse ano, vou dizer para você, Deus exagerou, viu? Mas eu gosto dos exageros de Deus, eu não sei você. Deus vai fazer, Ivani, o inédito de Deus naquele lugar pegando fogo. É pedra de fogo mesmo, minha filha. Eita! Eu vou dizer um negócio. Aqui tem mais gente de Campinas do que de João Pessoa, né? E do Zé Pinheiro nem se fala. Mas amém, queridos. Eu vou tentar, né? Organizar aqui os pensamentos. Mas para nós sempre vai ser um prazer estar aqui com vocês, né? Falando daquilo que Deus tem compartilhado no nosso coração. Nós estamos nessa vida ministerial já há 22 anos. Pastor Gesso, 22 anos. Já pensou? Eu fui ovelha do pastor Gesso, tá, gente? Nós. Cuidada por ele. Eles dois. E há 15 anos nós estamos pastoreando a igreja do distrito, que é uma igreja poderosa em Campina Grande, cheia do poder, cheia da unção, cheia de um povo bom. E Deus tem nos acrescentado e nos mostrado algumas coisas no decorrer desse tempo.
E nós não estamos aqui porque nós somos o bambambam e podemos trazer uma palavra extraordinária. Mas nós podemos trazer aquilo que Deus tem através da nossa vida de uma forma inédita, que nunca foi feita antes. Amém? Então vamos lá. Muitas coisas já foram faladas aqui, coisas poderosas, como Patrícia falou, bênçãos, pepitas, né, que a gente precisa guardar sim e viver sim, cada coisa que a gente tem ouvido aqui, praticando essa palavra, porque é assim que vai fazer com que a gente veja e viva aquilo que Deus tem para nós. Mas o que Deus colocou para mim, né, no meu coração nesse momento, tem a ver com uma coisa bem simples. E quem disse que Deus não se move na simplicidade? Sabe, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. É lícito que a gente estude, que a gente se aprofunde, que a gente viva as coisas de Deus, que a gente viva no Espírito e na palavra e no Espírito. Mas que a gente também não esqueça das coisas elementares da palavra de Deus. Coisas que são poderosas e profundas e que podem mudar o curso da nossa vida e daqueles que estão ao nosso redor. Porque eu estou diante de pessoas que são influenciadoras. Você é um influenciador da palavra de Deus. Aquilo que você faz, aquilo que você fala, a forma como você fala, vai afetar de alguma forma as pessoas que estão ao seu redor. Isso não quer dizer que nós somos detentores de toda a sabedoria, que nós somos, não, longe de nós. Nós cantamos agora que a gente precisa mesmo se render em humildade, em todo o tempo, buscando o Senhor, buscando a palavra de Deus, buscando a simplicidade da palavra de Deus, buscando aquilo que Ele tem para nós. E Deus quer que nesses últimos tempos, eu não sei você, eu estou aqui diante de algumas psicólogas, eu não sou psicóloga, mas nós temos vivido um tempo onde os relacionamentos estão doentes. Nós temos vivido isso, eu não sei se você percebe isso nos seus convívios, mas a gente tem visto pessoas adoecidas e relacionamentos também adoecidos. E a palavra de Deus, ela é poderosa para nos alinhar, para que a gente ande de forma saudável, de forma que não só a gente fique bem, mas que a gente possa alcançar pessoas, trazendo aquilo que ela precisa, e isso só vai acontecer na nossa comunhão com Deus, na nossa entrega com Ele, a Ele, para que a gente perceba, como ela estava falando, esteja sensível para as necessidades dos que estão perto de nós. E para as nossas próprias necessidades. Porque você já parou para pensar que Deus fala sobre relacionamentos do começo até o fim? De Gênesis a Apocalipse, Deus fala sobre relacionamentos. Se Deus fala sobre relacionamentos, é porque esse é um ponto importante. E sabe, queridos, nós temos que ter o nosso relacionamento em alta, em dia, com Deus. Nós precisamos estar com o nosso relacionamento sendo trabalhados com as pessoas, mas também nós temos que ter o nosso relacionamento arrumado e organizado entre eu e Ele. Nós precisamos pensar sobre como estamos lidando com as diversas formas de relacionamentos que nós temos visto. E nós precisamos ajudar quem está perto de nós. Então, vamos lá. Nós temos um poder de decisões todos os dias. E nós precisamos todos os dias decidir, querer viver aquilo que Deus tem para nós, fazendo a vontade de Deus, servindo a Deus com alegria, servindo a Deus com intencionalidade, servindo aos nossos irmãos, não é? A gente precisa fazer isso. Eu estava olhando uma pesquisa que diz que durante um dia nós fazemos cerca de... Vocês têm noção de quantas escolhas nós fazemos por dia? Segundo essa pesquisa,
nós fazemos por dia cerca de 35 mil escolhas. Dentre essas escolhas, tem aquelas coisas que a gente faz no automático. Mas nós decidimos, na hora que acordamos, se vamos levantar, se vamos ficar na cama, se vamos trocar de roupa, se vamos tomar café, se o café vai ser coado, se o café não vai ser coado. Entende? E nós precisamos intensificar, deixar isso mais saliente para nós, de que nós precisamos todos os dias fazer as escolhas certas por Deus, de fazer a sua vontade, de saber o que Ele quer que a gente faça naquele dia, de saber onde eu posso alcançar, quem eu posso alcançar, o que Ele quer que eu faça naquele dia. E às vezes nós estamos no natural, fazendo as coisas muitas vezes no automático, e esquecemos muitas vezes de que Deus tem algo para fazer através de nós e alcançar pessoas através da nossa vida. E até alcançar nós mesmos na comunhão que nós temos com Ele, genuína. Nós temos uma oração poderosa, eu tenho uma colega, amiguinha de oração aqui. E é impressionante como Ele faz. Quando a gente se dispõe a estar diante do Senhor, tantas pepitas, tantas coisas valorosas, preciosas que Ele trata conosco, de uma simples coisa. Deus quer que a gente tenha um relacionamento saudável com Ele, com os nossos irmãos, nós com Ele. Amém? Então, em Marcos 10, 45, falando sobre essa necessidade de servir a Deus, servindo pessoas, porque é isso que nós estamos falando em todo o tempo. Nós estamos com um grupo de líderes e nós fazemos o quê? Servimos pessoas, servimos a Deus servindo pessoas. E nós temos o exemplo do próprio Jesus, porque em Marcos 10, 45 diz assim: pois o filho do homem, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, servir pessoas envolve relacionamentos. Amém? E relacionamentos importam. Já leu aquele livro? Relacionamentos importam? Pois leia de novo, porque ele é bem importante mesmo. E aí, queridos, em toda a Escritura a gente vê Deus trabalhando essa questão de relacionamento. Vamos lembrar um pouquinho sobre o Jardim do Éden. Lá em Gênesis 2:18, quando Deus diz para o homem, né? Ele está falando sobre a questão da importância do relacionamento. Ele podia ter feito o homem e acabou. Mas ele decidiu que não era bom que o homem estivesse só. Ele faz alguém que lhe ajude. Então ele diz: não é bom que o homem esteja só. Farei alguém que o ajude e o complete. Estou lendo na versão transformadora. E aí começa o primeiro problema de relacionamento com Adão e Eva, que foi na falta de comunicação. Deus tinha dado uma ordem para Adão, né? Que de toda a árvore do jardim ele poderia comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não, porque no dia que dele comesse, ele iria morrer, certamente. E aí, nós encontramos a serpente em Gênesis 3, que começa a bater um papo com Eva. Estava lá, Eva, certamente, aquela serpente já tinha sondado, né, a vida, a história, como eles viviam, como é que eles andavam, e percebeu que existia algo ali que ele poderia extrair alguma coisa. E ele começa a conversar com Eva. E o problema foi que Eva deu, como a gente gosta de dizer aqui no Nordeste, deu cartaz a ele. Eva começa a conversar com ele. E ele começa a querer diminuir aquilo que Deus tinha feito. Sabe, queridos? O problema é que o primeiro problema de relacionamento, Eva poderia, naquele momento, eu pensando comigo mesmo, né? Eu fico imaginando as cenas e imaginando as coisas. Eva poderia, naquele momento, ter dito: peraí, uma cobra falando comigo? Não é bem assim, né? Vou atrás do meu marido, ele precisa me ajudar.
Ela não recorreu ao marido. O marido ele acabou fazendo o que não era para fazer, mas começou e se estabeleceu algo no relacionamento deles. E aí você conhece a história, eu não preciso dizer, um homem cai e tudo começa a acontecer. Daí por diante, os filhos, Caim e Abel, começam a brigar entre si, um mata o outro e assim vai. E aí, durante toda a Bíblia, nós vemos relatos de relacionamentos que não foram saudáveis. E se Deus está falando conosco hoje sobre relacionamentos, é porque entre nós precisamos observar e trabalhar os nossos relacionamentos. Não é porque nós somos líderes, não é porque nós somos pastores, não é porque nós estamos numa posição que a gente não pode, de alguma forma, em algum momento, fraquejar no que diz respeito à forma como nós nos relacionamos. Como nós estamos lidando com o outro. Como lidamos com aqueles que são nossos liderados. Como estamos nos comportando sobre isso? Estamos realmente nos importando com eles? Como Patrícia falou aqui também. Patrícia falou um bocado de coisa que eu ia falar, mas enfim. É necessário a gente prestar atenção e olhar no olho. É necessário, quando a gente chegar na nossa igreja, seja lá em que departamento você está, seja lá em que posição você está, mas a gente ser verdadeiro e genuíno, olhar no olho e perceber. Grandes milagres aconteceram quando Jesus fitou nos olhos. Quando Jesus fitava os olhos, ele estava cheio de misericórdia. E eu e você estamos cheios de misericórdia quando fitamos os olhos em alguém? Começou, viu? Sente aí e não jogue as pedras. Eu não estou trazendo uma palavra para condenar, eu estou trazendo uma palavra para que a gente pense. Porque nós estamos aqui nessa terra, nós somos esse povo da fé, nós somos o povo fervoroso do Espírito e da palavra, mas nós também convivemos com muitas pessoas. E sabe, boa coisa é conviver com quem é uma bênção. Eu fico imaginando, se eu estivesse perto de Ritinha, eu ia ficar o tempo todo assim, constrangida, porque ela passa, e eu sei que ela é uma mulher de Deus, que quando, eu fiquei até falando com a Patrícia, eu acho que quando ela levanta assim, ai meu Deus, santidade exala de você, Ritinha, santidade genuína, santidade genuína, amor genuíno pelo Senhor, na sua forma de ser, no seu olhar, o seu olhar é o olhar do Senhor de misericórdia. Quando ele olhava, ele fitava para as pessoas, ele era cheio de misericórdia. Então, Deus, ele acha importante esse assunto de relacionamentos. Eu não sei se já aconteceu isso com alguém, mas eu já tive uma vez na igreja e eu estava numa situação que eu não estava bem comigo mesma. Não era nada que estava acontecendo fora, eu comigo mesma. E naquele lugar, um ambiente propício, o louvor estava cantando, entoando ao Senhor. E lá dentro de mim, isso era na Prata, no meu começo. Dentro de mim, rapaz, eu estou precisando de um abraço. De repente, eu sentada de um lado, levanto uma moça do outro lado. Ela chega até mim e diz assim, eu vim lhe dar um abraço do Senhor. Uau! Gente, isso é uma coisa assim, que só podia ser Deus. Eu só tinha falado isso com Deus, só Ele sabia da minha necessidade. E Ele veio com o suprimento da necessidade. Ele espera que eu e você sejamos as soluções daquelas pessoas que precisam de mim e de você, de um abraço apertado, de um abraço sincero. Amém?
Então, relacionamento importa para Deus, Ele tem interesse em que a gente viva bem e que a gente faça com que as pessoas que estão ao nosso redor estejam bem. Porque, queridos, quando nós não estamos bem, quando nós nos deparamos com pessoas que não são felizes, que estão num dia mau, aquele sentimento que ela tem invade e acaba contaminando todo mundo que está ao redor. Mas eu e você temos o Espírito Santo dentro de nós. Precisa sair e exalar de mim e de você o bom perfume de Cristo. Precisa que eu e você tenhamos aquele olhar de compaixão, aquela sensibilidade no Espírito. Às vezes é só uma palavra. Aí eu não estou diminuindo a palavra, dizendo é só uma palavra. Às vezes é uma palavra, que aquela palavra é poderosa para mudar todo o curso daquilo que estava andando. Nós somos do Espírito, nós somos da palavra, nós somos filhos de Deus e nós temos o Espírito Santo sinalizando dentro de nós. E sabe que quando eu e você estivermos precisando, Deus vai levantar alguém que você menos espera para chegar até você e fazer aquilo que você precisa também, porque Ele se importa com relacionamentos, Ele se importa como eu e você estamos, Ele se importa com a nossa saúde mental. Em Salmo 133:1 diz assim: como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Deus não quer que a gente viva só. Quando lá em Gênesis ele diz, não é bom que o homem esteja só, ele providenciou a mulher. Mas em todo o tempo ele faz com que o solitário habite em família. Se não tem família de sangue, Deus vai levantar alguém para ser suprimento para mim e para você. E dentro das nossas igrejas, as pessoas estão precisando desse aconchego, desse abraço, dessa sensibilidade. Estão precisando. Ele também diz em Eclesiastes, melhor é serem dois do que um. Se ele achasse que estava tudo resolvido sendo um só, não tinha botado mais ninguém no mundo. Mas ele diz, melhor serem dois do que ser um. Porque se um cair, o outro levanta. Entre nós, ministros do Deus Altíssimo, pode acontecer de chegar em algum momento que a gente vacile de alguma forma. Precisamos de alguém que esteja do nosso lado para nos levantar. Nós precisamos ser Jesus para alguém. Nós precisamos estar dispostos e disponíveis para sentir a necessidade do outro e suprir a necessidade do outro. Aleluia. Ninguém combinou nada comigo. Também me disseram que eu ficasse livre, é isso aí. Em Hebreus 10:24 diz assim, consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor. Ei, eu preciso considerar quem está do meu lado. E isso aí vai estimular que a gente ame. Mas o amor já está derramado. A palavra de Deus diz que, em Romanos, que o amor de Deus foi derramado dentro de nós e não foi a conta-gotas. Foi de uma forma abundante. Eu e você temos amor abundante. Temos amor abundante. Temos amor abundante. Aleluia. E algo muito sério tem em 1 João 4:20. Se alguém diz, amo a Deus e odeia o seu irmão, isso não acontece aqui com esses ministros não, amém? É mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão que vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, nós precisamos amar, como diz o pastor João, de mesmo. Não já está dentro, não já foi derramado e não foi de uma forma pequena, não foi de conta-gotas. Nós precisamos colocar a nossa alma no lugar dela. E aquelas pessoas que dão trabalho para nós, aquelas pessoas que são mal-humoradas, aquelas pessoas que são difíceis de lidar, essas pessoas a gente precisa amar. Nós não vamos nos deparar apenas com pessoas lindas, saudáveis, maravilhosas, cheias do Espírito, flutuando nos dons. Não. Nós vamos nos deparar dentro das nossas igrejas, até mesmo dentro de casa, gente. Com pessoas que estão mal-humoradas, com pessoas que estão entristecidas, com pessoas que estão raivosas. Agora, como eu vou reagir sobre isso, é outra história.
Vocês me amam ainda? Tem que amar, né? Mas eu lembro da história de um jornaleiro que ele foi com um amigo dele na banca de jornal e quando chegou lá, ele foi tratado bem ríspido. E o amigo dele ficou olhando assim, ele foi pedir o jornal, disse assim, um jornal, por favor. Isso era na época que tinha jornal, viu? Que hoje em dia ninguém usa mais. Aí o cara disse assim, tá aí. Aí o rapaz, amigo dele, vai dizer assim, ô rapaz, por que esse menino está te tratando desse jeito? Tu não faz nada. Eu acho que ele era crente. Aí ele disse assim, não, porque eu não vou permitir que ele decida como eu vou reagir. Você é crente, filho de Deus, cheio do Espírito, cheio da palavra. Vão se levantar situações e pessoas que vão mexer com você? Vão se levantar pessoas que vão mexer bem naquele ponto que você sabe, Deus sabe também, que você é sensível demais. Aí aquela pessoa vai e machuca mesmo em cima. Deixa eu dizer outro testemunho. Estou falando de igreja, eu não estou falando de mundo ainda não, porque tem muitas histórias que eu ainda vou passar. Cheguei uma vez na igreja sede, isso há muitos anos, e estava naquela época que o povo gostava de botar umas coisas para alisar cabelo. E eu me arrependo amargamente disso, não é? E aí, fazia uns dias que eu não estava fazendo esse negócio. E o cabelo estava rebelde. Eu me sentei e Isaías estava ministrando sobre Mical na janela. Lembra de Mical? O rei Davi, ela ficou na janela, né, horrorizada, porque Davi estava dançando na presença do Senhor. E aí, ela na janela, julgando e criticando. Ei, saia da janela. Estava ela lá na janela, dizendo coisa bonita, o rei, né, desse jeito. E aí, ele começou a ministrar e começou a falar para as pessoas assim, nós precisamos sair da janela, saia da janela. Se alguém ferir você, fizer qualquer coisa com você, você não tem que responder do mesmo jeito, porque senão você vai estar na janela. Ele estava falando sobre isso. Eu sentada, o cabelo estava um pouco rebelde. Chega uma abençoada perto de mim. Aí diz assim, minha filha, o que é isso no seu cabelo? Parece que foi cortado com uma faca. Aí, a Mical que existia em mim se levanta para eu responder o que veio do meu pensamento. Na hora que eu abro a boca, aí eu lembro, eu não posso ficar na janela. E aí eu disse, amém, irmã. Como eu disse, na força do amor, porque se fosse na força do ódio, o negócio tinha sido diferente. Eu estou providenciando, viu, querida? Sabe, queridos, todos os dias nós temos a oportunidade de lidar com situações difíceis, com pessoas difíceis, dentro da nossa igreja. Mas nós decidimos o que vamos fazer, como vamos reagir, como vamos conviver com aquilo, o que podemos ajudar, de que forma podemos fazer para ajudar, porque isso diz respeito, não é a mim, é aquela pessoa. Quando ela se levanta para dizer alguma coisa que fere, que dói, não diz respeito a mim, não era exatamente o meu cabelo, diz respeito à forma que ela estava vendo todas as coisas. E eu louvo a Deus pela vida do meu amado, obrigado, porque depois daquela ministração, realmente eu fiquei constrangida e agi na força do amor. Então, mas tem algumas coisas que nós precisamos fazer, meu Deus do céu, para trabalhar isso em nós, né? Porque Deus quer fazer através de nós. E a gente precisa, e não entenda errado o que eu vou falar, nós precisamos amar as pessoas. Parece um absurdo o que eu estou falando, mas não é, porque existem pessoas que não amam mesmo.
Ou então, numa capa de santidade, diz assim: não, eu perdoo, mas ela lá e eu cá. Tudo bem que eu vá fazer isso aqui agora, se fulana tiver, eu não vou, porque eu não gosto de fulana, eu não vou com a cara dela. Não, ela vai com a cara dela e você vai com a sua, não é assim? Mas a gente precisa, e parece absurdo a gente falar sobre amor nesses tempos. Mas o amor genuíno, ele é real e está derramado dentro de nós, e nós precisamos amar, sim. Sabe, nós precisamos... Em João 15, 12, Jesus diz assim, que a gente deve amar as pessoas como Ele mesmo amou. E Ele já estava entendendo que se a gente ficasse na passagem dos 10 mandamentos, quando diz que a gente deve amar como a Deus sobre todas as coisas e a nós, né, como a nós mesmo, e ao próximo como a nós, Ele podia se deparar com alguém que não gostasse de si, falando de relacionamentos. Relacionamentos com Deus, relacionamentos com o outro, e o nosso próprio relacionamento, como é que eu estou? Sabe, queridos, não está fora de moda. Nós precisamos amar as pessoas. Nós precisamos, faça um desafio com você mesmo. Pega aquela pessoa que pega no seu pé, que você olha para ela, você já quer desviar o caminho, não desvie. Troque aquela coisa ruim que está dentro, né, daquele sentimento ruim que está dentro, por um elogio. Às vezes a gente nem quer dizer, mas a gente diz, se a pessoa está bonita, diz mesmo que está bonita. Vamos quebrando coisas e vamos alcançar o coração das pessoas. Amém? Uma outra coisa que a gente precisa lidar e trabalhar na nossa vida é em ser rápido em perdoar, sim. Perdão não está fora de moda. E perdoar é necessário para que a gente fique livre para com Deus e para com o outro. Se o outro não perdoa, aí não é problema nosso, é problema do outro. Amém? Mas liberdade, limpeza, ficar pronto para o Senhor, para que a gente possa fazer a boa obra dele com um coração bom. Cultivar uma boa comunicação. Lembra que foi a falta de comunicação lá no Jardim do Éden que complicou o relacionamento? Às vezes nós estamos nos nossos relacionamentos, e eu nem quero ir além da questão de nossos membros das igrejas. Às vezes dentro da nossa casa, o nosso relacionamento, a nossa comunicação está horrível. Lembrei de uma história engraçada. Diz que a mulher estava brigada com o marido. Isso não deve acontecer com a gente, tá? A gente pode até discutir e discordar de algumas coisas, mas a gente resolve tudo na mesma hora. Mas diz que a mulher estava com raiva do marido e foi se deitar. O marido tinha uma reunião no outro dia de manhã, 8 horas da manhã. Aí disse, e agora? Quem me acorda é ela. Ah, já sei. Escreveu um bilhete. Aí botou assim, vou ter reunião às 8 horas, me acorde. Aí botou na mesa de cabeceira e foi dormir. No outro dia, 9h30 da manhã, ele acorda. Quando olha para o relógio, meu Deus do céu, essa mulher não me acordou. Que mulher é essa? Aí olhou para a mesinha de cabeceira e tinha um bilhete. São 7 horas, acorde. Sabe, queridos? A gente tem que começar mesmo de casa, de se comunicar bem. Às vezes... E o pastor Cláudio Duarte, ele fala isso muito bem sobre esse relacionamento. Às vezes a gente quer dizer um negócio e diz outro. Quer alguma coisa e diz o contrário. Tem que entender o jeito da mulher para poder chegar lá. Mas o relacionamento precisa ser claro. Nós precisamos falar de forma que o outro entenda. Às vezes eu estou dizendo uma coisa, eu estou interpretando de um jeito e ele está interpretando do outro, o negócio pode se estabelecer. Mas quando a gente é claro, e eu não estou perfeita nisso ainda, mas a gente está caminhando, eu preciso dizer, porque ele precisa entender com a minha cabeça de mulher. E eu preciso entender muitas vezes ele com a cabeça dele de homem, o que é muito difícil, não é? Mas nós precisamos viver essas coisas, ter empatia. Meu Deus, só falta 4 minutos, vamos lá. Ter empatia, se identificar com o outro, aquele que está na nossa igreja, aquele que está perto de nós. Desenvolver uma escuta ativa, às vezes não escutamos as pessoas.
Às vezes as pessoas chegam perto de mim, querem contar alguma situação, algum problema, mas a gente está apressado demais. Não escuta. A escuta ativa envolve olho no olho, sensibilidade, sensibilidade no espírito. Porque o que vai sair da nossa boca pode salvar a vida daquela pessoa, pelo espírito. Rir com os que riem e chorar com os que choram. É mais fácil chorar com os que choram, né, meu filho? É mais fácil. Sabe, porque rir com os que riem, às vezes é uma coisa... chorar com os que choram, normalmente é sobre alguma coisa que não é tão boa. Aí a gente está lá, firme com ele, não, vai dar tudo certo, Deus é bom, Deus é Pai. Mas rir com os que riem diz respeito a alguma coisa que, de repente, o outro ganhou. E, às vezes, a gente nem está interessado nisso. Às vezes, quando alguém é levantado dentro da nossa igreja, aí o irmãozinho que está lá do lado, levantou? Não sabe de nada quem é fulano. Eu estou aqui, 10 anos, ninguém fez nada, eu estou aqui, só aqui. Aí, não se alegra com a alegria do outro. Nós precisamos fazer isso. E neste livro, que eu não vai dar tempo para falar tudo, neste livro, esse livro fala muito sobre relacionamentos mesmo, sobre liderança, sobre como nós devemos nos comportar. E tem uma passagem lá em 1 Samuel, eu queria que você abrisse lá, 1 Samuel 18, que fala sobre... Eu disse até a página, não foi? Página 19 deste livro. Meu Jesus. Que fala sobre... Eu vou aqui mesmo. 1 Samuel. (18). 5. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão como a areia que está à beira-mar. E subiram e se acamparam. Ah, meu Deus, eu estou no 13, meu gente. No 13, eu estou. 1 Samuel 18, 5. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul pôs sobre as tropas do seu exército, e era ele benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores e com júbilos e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Isso foi motivo para Saul ficar estressadíssimo com Davi, porque a aclamação do povo não era mais para o rei. Na verdade, era uma aclamação, mas ele interpretou que a dele estava muito menor. O coração dele se enraiveceu e a coisa pegou. Sabe, nós precisamos, como líderes, ter o cuidado de trabalhar os sentimentos que tem dentro de nós. Nós precisamos ter o sentimento que está alinhado com a palavra. Nós precisamos fazer coisas que agradam o coração de Deus, e isso envolve os nossos relacionamentos. Amém? Por último, porque já foi, cuidado com o que sai da sua boca. Efésios 4:29 diz: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Torpe, se você olhar lá no dicionário, você vai entender que significa palavra que apodrece. Não saia da sua boca, ministro do Deus Altíssimo. Não saia da minha boca palavras que apodrecem. Porque palavras que apodrecem, matam. Amém? Por fim, mesmo agora de verdade, quero que vocês fiquem com isso no coração. Tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração. Sentimento sincero, genuíno, verdadeiro, cheio do amor, cheio da palavra, cheio da justiça de Deus. Como se estivesse servindo o Senhor e não as pessoas. Amém?
Tem uma frase que é bem interessante que diz: a grandeza de um homem não consiste na quantidade de pessoas que o servem, mas sim na quantidade de pessoas a quem ele serve. Isso é tremendo. Isso foi perilo. E tem uma imagem que eu queria que vocês colocassem que diz assim: quem estará na trincheira com você? Isso importa? Mais do que a própria guerra. É cultivando os relacionamentos saudáveis dentro de casa, na igreja e por onde andarmos, no secular, no nosso trabalho, aonde nós formos, que nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Sabe, queridos, importa quem está conosco. Quando nós cultivamos relacionamentos saudáveis, nós vamos ter pessoas leais, fiéis escudeiros junto de nós. E nós vamos ser fiéis escudeiros para outros. E nós vamos ter, e isso vai ser mais importante do que viver a guerra, ter pessoas leais e cheias do poder de Deus. Então, relacionamentos importam. Seu Isaías, por favor, venha.